Perfeito. Inclusive tem uma história sobrenatural, que nós temos um novo quadro, né, Daniel? Certo. Que é a história sobrenatural do ouvinte. Perfeito. Semana passada não, segunda-feira já estreamos o quadro com histórias Sim. sobrenaturais do ouvinte. Vez ou outra vou vir com uma história também, você vai vir com uma história também. Vamos contar. Hoje vou contar, por exemplo, a história do Enio, tá? Que era um amigo imaginário de um irmão de um amigo meu. Certo. Ele dizia sempre que estava brincando com ele, tinha ali os seus 4 anos. Deixa eu só falar uma coisa antes de Fala. você começar essa história. Você que quer participar aqui do quadro e contar sua história sobrenatural pra gente, pode mandar pelo Instagram do Planeta Podcast Oficial ou pelo do Farol aqui, Projeto Farol. E aí a gente vai coletar as histórias e contar aqui pra Vandinha analisar, tá bom? A gente até fez uma com 2 rapazes, né, e um cachorro, que foi bastante interessante. Se você não viu, dá uma olhada lá na última live do Planeta com a Vandinha, que rolou bem maneiro, tá certo? Pode ir lá, desculpa. É isso. Temos outras também que a gente já contou aqui. Tem uma gama de histórias, já tem um quadro. E vai continuar. Vai dar tudo certo. Por exemplo, esse menino Enio. Parece que ele tá falando com ele mesmo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Relaxa. Esse menino Enio. O Enio, na verdade, é o amigo imaginário. Tá? O outro menino chamava Gustavo. Gustavo pequenininho, brincava com o Enio pra lá e pra cá. Ah, o Enio, não sei o que, amigo imaginário. Brincava junto e ficava junto. E toda hora, o tempo inteiro, falando do Enio. É um nome meio esquisito, né? De onde essa criança aprendeu pouco comum, esse né? nome Enio? Então fala, porra, alguma coisa tem de esquisita nessa história aí. Um dia, a mãe e a avó estavam folheando um álbum antigo e encontraram uma foto muito antiga, preto e branco, tudo, de quando a avó era pequenininha. E a avó começou a falar para a mãe quem eram as pessoas na foto. E aí o menino chegou e apontou para a foto, que tinha uma criança na foto, e falou, esse aqui é o Enio tá na foto. E aí a avó falou, como ele sabe do Enio, né? E a mãe dele falou assim, é um amigo imaginário, que tá sempre aqui em casa com ele, brincando com ele. E aí a avó falou que Enio tinha sido o irmão dela que morreu jovem. Então ele tava brincando ali com o tio avô, sem saber, achando que era um amigo imaginário. Tio avô, pouco imaturo, né? Mas ele mantém a forma de criança e o espírito de criança, porque ele, imagino que ele tenha tido outras vidas, e aí quando ele morre, ele vira esse espírito que viveu diversas vidas e tudo mais. Por que ele se mantém não só na forma de criança, mas como, sei lá, como espírito, aí não espírito no sentido de alma, né? No espírito de dinâmica de vida de criança, né? O espírito, ele não traz a sexualidade, ele não traz o sexo, né? Então o espírito, ele não tem a sexualidade. E no formato, ele tanto pode se demonstrar como um velho, como um senhor de idade, ou como uma criança. Sei. Por que uma criança? No caso dessa criança, ele se demonstrou como uma criança, porque no perfil espiritual, para aquela criança, fica melhor ver uma outra criança do que, de repente, ver um espírito mais velho. É a mesma coisa em termos do lado espiritual. Hoje eu tenho um mentor, Pai Benedito de Aruana, o meu preto velho. Então você, Daniel, você é um filhote, você é um seguidor, você é um filho da casa. Então quando você sonha com ele, olha, Vandinha, eu sonhei com o Pai Benedito falando isso pra mim. Né? Ou eu sonhei, um exemplo, eu sonhei com o Pai Benedito. Ao invés de você falar que sonhou com o Pai Benedito, você vai dizer, Vandinha, eu sonhei com você. E você me dizia isso, isso, isso. Por que na espiritualidade é melhor você se materializar, de dar a visão de Vandinha para você, do que de um preto velho? Porque você vai conseguir, através da minha imagem, direcionar melhor o caminho. Assim essa criança. Então, para o espírito, ele preferiu se materializar como uma criança, para que facilitasse mais a informação e o diálogo entre ele e aquela criança. Tá. Mas o espírito é o mesmo. Mas ele brinca ali porque ele quer estar perto do... Nesse caso que Humberto conta, que traz uma ligação de alma muito grande que ainda tem pela família. Quando ocorre isso, esse apego, e esse apego não é agressivo, né? E esse espírito que ele tem uma evolução muito grande, é permitido pela espiritualidade dele permanecer, de ir e vir. Então, olha, você pode ir lá brincar com a criança, porque perante a espiritualidade, eles sabem que esse espírito vai até lá, fazer toda essa transmutação, essa visita e voltar. Jamais o plano espiritual autorizaria algum espírito se fosse perturbado ou desorientado. É a mesma coisa que se você tira um presidiário por uma semana em casa, né? Corre o risco dele não voltar. Ou corre o risco dele ser obediente,
ficar uma semana e voltar para cumprir a lei. Então, a mesma coisa é a linhagem espiritual. Então, esse espírito, por ele ter essa afinidade, né, e essa obediência, ele tem um apego familiar. Então, a espiritualidade entrou num acordo com ele de poder fazer essas visitas sem agredir ninguém.